Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês aí da primeira série, ok? Claro que antes de nós iniciarmos a aula, tenho aquele recado que eu sei que você já ouviu, mas eu gosto sempre de repetir. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para você garantir a sua presença e também aumentar ali o seu conhecimento. Mas se você não tem acesso a esse Class, está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, tenho aquele pedido que você já conhece. Entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para você fazer. Fazer as atividades é uma forma de você se autoavaliar. E nós agora estamos aí na reta final do ano, já estamos no terceiro trimestre, então é bem interessante que você realmente faça essas atividades para aumentar ali o seu conhecimento, porque afinal o ano ainda não terminou e ele também não está perdido, ok? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos. Ler, interpretar e identificar a finalidade de uma crônica. Será que você lembra da crônica que nós lemos começamos a ler na aula passada? A crônica do Rubem Braga? Hoje nós vamos dar continuidade a ela. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão e um sentido implícito, o sentido implícito da palavra, e também a informação implícita no texto, com a informação implícita que traz. Então, lembrem-se sempre, implícito é aquilo que a gente não vai conseguir reconhecer ali pela forma que está escrito. A gente vai ter que pensar um pouquinho mais. E identificar efeitos de ironia ou humor, que é também uma das características da crônica. A crônica, ela traz ali uma ironia ou um humor, ok? Para nós começarmos, na crônica Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim, lembram? Nós começamos na aula passada. Rubem Braga narra sobre a escrita, por isso ele faz uso da linguagem. Lembra que o Rubem Braga está falando sobre a escrita, o ato de ele escrever? E essa linguagem, você escrever para você falar sobre a escrita. Que tipo de linguagem que é? Nós já falamos sobre isso. Ela é, letra A, referencial, letra B, fática, letra C, metalinguística ou letra D, conativa? Será que vocês vão se lembrar de aulas anteriores aí? Então, só para ficar bem claro para vocês. Rubem Braga escreve sobre a escrita. Então, nós temos o quê? Uma metalinguística. A metalinguística. Lembra? A gente trabalhou a metalinguística, nós também trabalhamos a metalinguagem. Tá? Então, a metalinguística é você falar do código sobre o código. Então, como ele está escrevendo sobre a escrita, por isso que nós temos uma metalinguística. Entre parênteses, eu trouxe para vocês o que lembra, só uma palavra para vocês lembrarem sobre essas linguagens. Então, a linguagem referencial, ela é a linguagem denotativa. E lembram? De dicionário, certo? É o sentido real da palavra. A fática é aquela que vai ter interrupção. Ela acontece bastante ali no nosso dia a dia, na nossa fala, principalmente a oral. Então, quando você liga para alguém que fala alô, depois fala tudo bem? Então, essa interrupção, ok? E depois, a conativa, nós temos os verbos no imperativo. Essa linguagem conativa aparece bastante ali em publicidade, lembram? Nós trabalhamos publicidade em aulas anteriores. Mas vamos continuar. Só para a gente relembrar, o Rubem Braga foi um jornalista e cronista brasileiro e considerado por alguns estudiosos como o mais importante escritor do gênero. Que gênero, professor? O gênero crônica, ok? Braga trouxe para seus textos uma visão poética e romântica do cotidiano. Vou dizer a mesma coisa que eu disse na aula anterior. A crônica, uma das características da crônica, é que se escreve sobre algo comum, algo do cotidiano, certo? Mas o Rubem Braga fez o quê? Ele traz ali uma visão poética e romântica sobre esse cotidiano. Claro que para a gente continuar a leitura, eu vou precisar lembrar daquilo que já foi lido, ok? Então, relembre o fragmento da crônica Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim, lido na aula anterior, e faça uma síntese da narrativa. Será que você lembra daquilo que nós conversamos na aula anterior da crônica, que nós lemos, a gente conversou bastante sobre aquilo? Faça aí uma síntese do que nós falamos e eu já volto.
E então, conseguiram relembrar o que nós lemos da crônica Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim? Aliás, será que você lembra o que significa ser fêmea? O significado, a palavra para dizer fêmea de cupim? Olha o que eu trouxe para vocês. O autor faz uma conversa, lembra que a gente trabalhou essa interação entre o locutor e o interlocutor? Então, o autor faz uma conversa com o leitor sobre a escrita e traz alguns questionamentos a respeito de alguns vernáculos pouco utilizados no cotidiano. Então, vernáculos são as palavras. Então, essa é a parte principal ali. Sintetizando, foi isso que nós lemos. O autor faz essa conversa e ele vai mostrando ali alguns questionamentos sobre algumas palavras, da real necessidade de se conhecer algumas palavras para o dia a dia. E vamos continuar. Alguém já me escreveu também que eu sou um escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua, mas acho que isso é exagero. Vocês lembram que na aula anterior ele falava que tinha recebido a carta, o telegrama de um leitor dizendo que tinha ficado impressionado, que o autor não tinha errado em nenhuma palavra? E agora ele continua falando sobre isso, ó, que alguém já escreveu que ele é um escoteiro ao contrário. Nossa atividade é ler a opinião do leitor, desse último leitor. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. E agora? De acordo com o texto lido, explique o que seria a má ação contra a língua. Então agora você vai ter que lembrar da aula anterior, lembrar ali da síntese, para que você consiga explicar o que seria essa má ação contra a língua. Eu vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram lembrar do texto da aula anterior para vocês explicarem essa má ação contra a língua? Olha o que eu trouxe para vocês. De acordo com o texto, a má ação está relacionada a cometer erros, eu até coloquei esse erros entre aspas, com relação à norma padrão da língua, ou seja, a utilização de uma linguagem mais relacionada com o cotidiano. Então, quando ele diz, né? Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. São aqueles leitores que acham que só porque o Rubem Braga é um escritor, ele deveria escrever ali com palavras difíceis, palavras que são pouco usadas. E convenhamos, né? Acredito que vocês concordam comigo que é muito mais gostoso você fazer a leitura de um texto em que você consegue compreender todas as palavras que ali estão escritas. Mas para esse leitor do Rubem Braga, a má ação é ele fazer justamente isso, utilizar palavras do dia a dia nos seus textos. Continuando, como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Lembram que nós falamos dessa palavra na aula anterior? Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho, quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. E agora? O que a idade do escritor contribui para a compreensão do trecho? Então, a atividade de vocês, fazer a leitura deste trecho e perceber ali o que essa idade contribui para a gente compreender esse texto, ok? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram chegar aí à conclusão do que essa idade contribui para a compreensão do texto? Então, vamos fazer a leitura. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. E se você não lembra da aula anterior, tá? Escardinchar significa ali zombar, certo? De alguém. Então, o que é essa idade quando ele coloca lá? Perto dos 50 anos, contribui para a gente compreender tanto o trecho como o texto como um todo. Porque lembram que ele vem fazendo uma crítica com relação à escrita, a forma da escrita? Então, trouxe para vocês. É possível compreender que o autor faz uso da idade para esclarecer que a falta do conhecimento da palavra escardinchar não interferiu em sua vida. Então, olha como fica claro agora. Então, ele diz, ó, estou mais perto dos 50, mas eu não sei o que significa determinada palavra. A ideia que o autor passa é de que tem problema não saber isso. Ele já está lá com a idade perto dos 50 anos, não sabe o que aquilo significa e não interferiu em absolutamente nada nesse processo ali da vida dele até agora. Continuando, nós temos um outro trecho e para responder, qual a função de linguagem predominante? Lembram? Nosso primeiro quiz foi sobre função de linguagem, primeiro quiz da aula de hoje, sobre função de linguagem, trouxe ali entre parênteses alguma coisa. Encontre termos ou expressões que justifiquem a linguagem. Então, a primeira coisa que você vai fazer, reconhecer ali qual é a função de linguagem. Veja aí no seu caderno que a gente já trabalhou funções de linguagem, então veja lá quais são. Então, primeiro encontre qual é a função de linguagem. Depois, você vai encontrar termos, né, palavras, que vão justificar o motivo de ser aquela função de linguagem. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram reconhecer aí a figura de linguagem? Conseguiram encontrar o termo para justificar a figura de linguagem? Vamos reler o trecho? Olha só. Como também é exagero saber o que quer dizer escardinchar. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho, quase sempre honrado, gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardinchar. Espero que nunca na minha vida tenha escardinchado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive esta intenção. Então, trouxe para vocês, que a linguagem predominante é a linguagem emotiva. Mas por que é a linguagem emotiva? Porque está centrada no locutor. Então, isso é interessante você lembrar. Qualquer coisa, faça uma anotação extra aí no seu caderno. A linguagem emotiva, ela centra-se no locutor, ok? E expressa desejos e sentimentos desse locutor. Então, o que nós temos aqui no texto? Olha só. Estou, vivo, meu, depois estou de novo, soube, espero, minha vida, fiz, mereço. Então, eu tenho ali esses verbos, certo? Que indicam o quê? Que nós temos o locutor falando dele mesmo. Nós temos o verbo ali na primeira pessoa. Então, o locutor está falando dele mesmo. Depois eu tenho aqui o meu, que é o pronome também da primeira pessoa. Então, por isso, todos esses termos se referenciam ao locutor. E a linguagem é emotiva justamente por conta disso. Porque a linguagem emotiva, ela fica centrada ali no locutor, ok? E claro que neste caso aqui, nós temos também a expressão dos desejos do locutor. Um deles ali é que ele está gordo demais, que pretende até fazer um regime. E claro que também o pedido de desculpas. Então, isso é muito importante. Caso você se confunda, faça uma anotação extra no seu caderno. Coloque assim, linguagem emotiva, faz um risquinho, coloque ali locutor, que você vai lembrar que ela se refere ao locutor. Continuando, vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber isso, e o pior é que não quero saber. Nego-me terminantemente a saber, e se o Senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha a bondade de não me cumprimentar. Olha como como o autor traz aqui no texto o pensamento dele sobre essa linguagem ali, que muitas vezes está até fora de uso, ou que a gente utiliza, mas a pessoa não compreende. Então, ele é bem claro ali que ele não quer nem saber sobre isso. Releia. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Então, verifiquem que o mas, ele está marcado. Qual a intenção do autor a fazer o uso do conectivo destacado? Então, ele utiliza aquele mas. Qual a intenção do autor a utilizar aquele mas? Vou dar um tempo para você responder isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar a respeito do uso desse conectivo mas? Vamos ver o que eu trouxe para vocês? Olha só. Por se tratar de um conectivo que expressa adversidade, lembram quando vocês aprenderam orações coordenadas? Tinham lá as orações coordenadas adversativas. O mas era um desses conectivos, certo? Compreende-se que a intenção do autor foi a de expressar a ideia de que o feminino de cupim não é considerado um evento que o faça perder o sono. Olha só, vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono. Então ele já ficou ali sem dormir por conta desses problemas e algumas mulheres. Mas não o feminino de cupim. Ou seja, ele não vai perder o sono por não saber o feminino de cupim. E caso você esteja puxando aí na sua memória o feminino de cupim que nós vimos na aula passada, é arará, certo? Continuando a nossa crônica. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas como essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairei, caireta, cairota ou cairiri. E a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Nossa atividade é sobre a crítica. Lembram, na aula passada a gente também falou da crítica que o autor está apresentando na crônica. Nesta atividade, nós também vamos falar da crítica. Então, ele diz: por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? E então, qual é a crítica que o autor faz com relação a isso? Vou dar um tempo para você pensar sobre isso, escrever no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram entender aí a crítica pensando que a crítica ela é implícita, ou seja, a gente não vai conseguir localizar ali com palavras do texto, mas pelo nosso conhecimento, nossas histórias de leitura, a gente consegue perceber essa crítica implícita. Então ele traz no texto: por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Então, que coisas exigir? De que coisas que ele está falando? Ele está falando ali daquelas palavras que não são usadas, né? O feminino de cupim, por exemplo. Ou ali o antônimo de póstumo, lembram que tinha lá no início do texto? Então ele está comentando sobre isso. Trouxe para vocês o seguinte: que é possível compreender que o autor faz uma crítica à metodologia das avaliações de língua portuguesa para o acesso, por meio de concurso público, aos cargos públicos. Então, olha só como o autor traz. Ele traz a seguinte questão: por que exigir essas coisas? Se o autor trouxe durante todo o texto dele até agora que tudo isso, lembra que ainda ele está lá perto dos 50, que tudo isso não fez diferença, por que exigir ali dos concursos públicos? Então, a crítica dele é realmente com relação à avaliação, à prova em si do concurso público, porque para ele não faz diferença e isso não vai interferir, por exemplo, no trabalho ali do servidor, ok? Mas nós vamos continuar a leitura. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma parte excessiva do expediente matando palavras cruzadas da última hora ou lendo o horóscopo e as histórias em quadrinhos de O Globo? Lembrando que aqui ele utiliza as aspas no última hora e depois o Globo, porque se trata de jornal, ok? No fundo, o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa, não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignaros. Então é isso que ele pensa a respeito. E continuando: mas a mim é que não me escardincham assim, sem mais nem menos, não sou fêmea de cupim, nem antônimo de póstumo nenhum, e sou cachoeirense de Cachoeiro, honradamente de Cachoeiro de Itapemirim. E assim termina a crônica do Rubem Braga, que fala ali sobre a própria escrita. Então, ali, essa metalinguística, né, essa linguagem metalinguística que ele traz. E é bem interessante que ele termina que tudo isso não vai afetá-lo. E ele ainda traz que é ali de Cachoeiro de Itapemirim. Então, como se fosse uma ideia assim, sou uma pessoa simples. E não é porque você fala difícil, fala complicado, escreve com palavras difíceis, certo? Que você vai fazer se entender. Lembrando que uma das coisas mais importantes da nossa linguagem é fazer o quê? Com que as pessoas nos compreendam. Porque de nada vai adiantar você sair por aí falando palavras que caíram em desuso, porque as pessoas não vão te entender, de alguma forma você vai ter que explicar. E nosso quiz diz: um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignaros. Um dos sinônimos da palavra em destaque. Então agora a gente vai pensar ali na palavra. Lembram que na aula anterior nós pensamos a respeito e eu falei para vocês algumas dicas de como a gente compreender aquelas palavras que a gente não consegue entender ali no texto? Então, nesse caso, a gente vai tentar entender como? Nós vamos tentar entender pelo contexto. Vamos ver o que se encaixa ali. Então, eu tenho letra A, nécios. Letra B, escritores. Letra C, torpes. Ou letra D, sagazes. E então, o que será que traz essa ideia? Claro que automaticamente nós vamos excluir o quê? Os escritores, certo? Concordam comigo que a gente vai excluir esses escritores? Nós temos como resposta nécios, certo? Que seria ali uma ideia como se fosse de ignorantes, né? Porque eles estão falando ali como se fosse aquela pessoa que não usa aqueles vernáculos são ignorantes. Só para a gente relembrar, em uma narrativa podemos encontrar diferentes funções de linguagem. Então, nós temos essa que é a metalinguística,
mas também nós tivemos ali num trecho a amostragem ali de uma função de linguagem emotiva, que está centrada ali no locutor, certo? A crônica é uma narrativa curta que apresenta fatos do cotidiano. É um fato do cotidiano essa crônica que nós fizemos na leitura? Sim, porque ele está falando ali, ele começa a crônica falando sobre aquelas críticas que ele mesmo recebe. Então, é o cotidiano daquele escritor. A crônica de Rubem Braga traz uma reflexão sobre a língua portuguesa. Então, em toda a crônica, ele foi mostrando ali mesmo a função da língua portuguesa. Para o autor, né, e assim como para nós, também o mais importante é fazer-se o quê? Entender. Então, se você está compreendendo, já está ótimo. E lembrando vocês, na hora da produção de texto, não é porque você coloca ali palavras pouco usadas, né, porque você viu e achou bonita, vou colocar essa palavra, que significa que você está escrevendo bem. Escrever bem é quando o seu interlocutor, aquela pessoa que vai fazer a leitura, ela compreende aquilo que você quis dizer. Trouxe para vocês sobre mais crônicas. Crônicas para ler em qualquer lugar também é um livro, e mais um livro que está lá disponível nas bibliotecas da escola. Então, quando nós retornarmos para a escola, lembrem-se, tá? Comédias para se ler na escola, do Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor ali que coloca umas crônicas bem engraçadas, com bastante humor e também bastante ironia. Por hoje eu fico por aqui, aguardo vocês na próxima aula e até lá!